Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite para você que está aí na sua casa. Nós aqui, presente, podemos sentir a presença do Senhor. O culto, o louvor, fluiu de uma maneira tremenda, que eu creio que todos nós fomos impactados pela presença do Senhor. Não é verdade? E o interessante é que no ministério do Senhor Jesus na terra, e por onde ele passava, ele transformava vidas. Ninguém ficava da mesma maneira. O Senhor curava, libertava, salvava, perdoava, ensinava. E ele continua fazendo isso nos dias de hoje. Ele continua operando neste lugar. Ele continua operando nas nossas vidas. Amém? O ministério de Jesus foi esse. E ele disse que os milagres acompanhariam aqueles que creem. Você crê no Deus que opera milagre? Eu creio. E nós precisamos profetizar a palavra, declarar a palavra. Alguns domingos atrás nós ouvimos isso. As palavras que saem da nossa boca são para edificar, para abençoar. As palavras que saem da nossa boca é para profetizar a palavra do Senhor, irmão Agenor. Para trazer vida àquele que está morto, àquele que está enfermo. E o Senhor nos deu essa autoridade, Ele deu autoridade sobre a igreja. E interessante é que todas estas quintas-feiras, as pessoas que vinham aqui no altar do Senhor frisavam que o ministério de Jesus, a missão de Jesus foi essa. E muitas vezes nós, como igreja do Senhor, nos esquecemos. Nós nos esquecemos que impor as mãos naquele que está enfermo, o Senhor, segundo a vontade dEle, o beneplácito da boa vontade dEle, Ele cura. Não somos nós, mas nós somos agentes do Senhor na terra. Nós somos a igreja dEle, Ele nos deu esse poder, essa autoridade pelo nome poderoso dEle. Amém? Eu estava falando isso para a pastora Luana quando nós chegamos aqui na igreja. Hoje, faz 25 anos que o Senhor me respondeu a primeira campanha que eu fiz diante dEle. Eu ainda não o conhecia, eu era simpatizante dEle, mas Ele já me conhecia. Eu fiquei grávida do Rodrigo e eu quase perdi, foi uma gestação muito difícil, mas no último dia da campanha, que foi numa segunda-feira, ele nasceu. E para a glória do Senhor, perfeito, cheio de saúde, um filho abençoado. Então, queridos, o Senhor continua fazendo, Ele continua operando. Amém? Glória a Deus. E foi interessante o pastor Edivaldo falar na cura daqueles surdos e mudos. Nós não vemos muito isso na igreja. Será que é por falta de fé? Por falta de pela incredulidade? Mas nós, como igreja do Senhor, nós temos essa autoridade. Que não é em nós, mas está sobre nós. Porque o Senhor nos deixou. Ele não está mais aqui, o Deus invisível, mais real, mas Ele opera no meio da igreja. E eu orei, há uns 15 anos atrás, ou até mais, eu fazia campanha e mais campanha para um jovem que usava drogas, estava perdido, desnorteado, e não foi uma campanha. Foram várias, que eu já nem me lembro mais ao certo. Mas, para a glória do Senhor, esse jovem, que era jovem, hoje é um homem, casado, constituiu família, para a glória de Deus, trabalha, está construindo a vida dele com a esposa dele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque quando eu orava e quando eu fazia campanha para esse jovem, as pessoas falavam assim: olha, mas pau que nasce torto, morre torto. Isso é engano do inferno.
Porque quando o Senhor tem propósito, quando Ele dispõe no nosso coração a interceder por vidas, o Senhor transforma, o Senhor salva, Ele regenera. Esse é o nosso Deus. E o que eu quero dizer para você nesta noite, que pode levar o tempo que for. Eu orei há muitos anos atrás, e o Senhor respondeu, no tempo dEle, segundo a vontade dEle. Mas nós, como igreja, a gente não pode esmorecer. Nós precisamos continuar perseverantes, continuar com fé, crendo que aquele que operou no passado, como nós ouvimos aqui, opera hoje. Continua operando. A palavra do Senhor diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus tem o maior prazer em nos abençoar. Maior prazer. E o maior milagre que Ele fez nas nossas vidas foi a salvação. Foi nos levar ao conhecimento da plenitude dEle. Conhecermos e servirmos esse Deus Todo-Poderoso. E levar Ele para outras pessoas. O ide do Senhor. Esse é o papel da igreja. A missão de Jesus, eu coloquei aqui, a missão de Jesus foi nos resgatar, veio nos ensinar, operar milagres e maravilhas, e o maior milagre Ele já fez na minha vida e na tua vida. E Ele quer, Ele deseja fazer na vida de outros. Amém? A missão de Jesus foi transformar vidas através do reconhecimento do sacrifício dele naquela cruz, quando nós recebemos ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Quando a gente vê o que a gente era antes e o que nós somos hoje, é para a glória do Senhor. Não é para nós nos engrandecermos, mas é para engrandecer o nome dele. Porque quem éramos nós? Muitos nasceram no berço evangélico para a glória de Deus, mas como eu não nasci. Mas o Senhor me resgatou. O Senhor teve misericórdia da minha vida. E Ele teve misericórdia da vida de vocês também. E Ele continua operando também no nosso meio. Amém? E Ele deu poder e autoridade para a igreja do Senhor. Abra a palavra do Senhor lá em Lucas, no capítulo 24. Nós vamos pular algumas coisas por causa do tempo. Lucas, capítulo 24, do verso 46 ao verso 48. Diz assim a palavra do Senhor. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. O Senhor Jesus, queridos, nos levanta nesse tempo como testemunha dele na terra, como testemunha dos milagres dele. Nós somos o milagre do Senhor. Quantos estão lá fora perdidos? Quantos estão lá fora desnorteados, sem o norte? Nas drogas, na prostituição, na miséria. Quantos estão lá fora clamando, sedento? E o Senhor teve misericórdia, queridos, das nossas vidas. O Senhor nos resgatou. E Ele tem prazer em resgatar todos aqueles. Porque Ele disse no verso 48, vós sois testemunhas destas coisas. O Senhor continua operando milagres. Abra a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Eu não falei que vocês têm esse poder? Que nós, como igreja do Senhor, temos este poder?
Diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, verso 8. No entanto, isso é Jesus falando, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus nos levantou, queridos, para engajar essa missão também. Nós não somos cristãos só para nós mesmos. Nós temos que ser cristãos para outros. Olha, o Cristo, o Filho do Deus vivo, transformou a minha vida. Ele me curou, me salvou e vai fazer isso pela tua vida também. Mas nós precisamos crer, porque o que ele disse, que os sinais acompanhariam aqueles que creem. E Jesus veio para isso. Nós vamos ler lá em Isaías, o pastor Edivaldo abriu o culto, era a palavra aqui. Isaías 53. Aleluias. Isaías 53. No verso 5. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá, olha aqui, ó, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Que profecia maravilhosa que se cumpriu na nossa vida, para a glória de Deus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. E eu orava ao Senhor, porque a gente foi tão abençoado nessas quintas-feiras. Mas eu quero dizer para você, nós não ouvimos ainda nenhum testemunho, né? Pelo menos ninguém veio ainda testemunhar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, não desanime, porque o tempo chegará. Continue perseverando naquele que tudo pode, naquele que era, que é e há de vir nos buscar. Da mesma maneira que ele nos salvou, nos resgatou, ele fará isso para muitos outros. Continue confiando no Senhor, porque o tempo é dele. Até para nós recebermos as bênçãos, tá, Mires? Tem o tempo do Senhor. Até para isso. Então continue firme, perseverando. E o interessante é que na Bíblia, no ministério de Jesus, nós vimos muitas pessoas indo ao encontro do Senhor e sendo curados. Mas vimos também muitas pessoas sendo levadas até Ele. As pessoas intercediam diante de Jesus pela vida de outras pessoas. E é o que acontece conosco também.
Nós intercedemos por nós, pela nossa família, pelos nossos irmãos, por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão enfermos. Nós também intercedemos. E o Senhor, queridos, Ele é o justo juiz, e Ele tudo vê, e Ele tudo sabe. Continue intercedendo, não desanime, porque aquele que necessita tomar água, aquele que necessita ser resgatado pelo Senhor Jesus será, no tempo dele, no tempo dele. Eu já ouvi irmãzinhas que oravam pelos seus esposos durante 30 anos, 20 e poucos anos. Eu ouvi um testemunho de uma irmã há muitos anos, numa igreja que eu fui visitar. E o marido dela, para a glória de Deus, aceitou Jesus. Ele viveu, depois de convertido, mais 3 anos, porque ele já era de idade. Mas ela viu a boa mão do Senhor. Ela viu o fruto das orações dela. Ela viu o fruto da intercessão. Ela viu o fruto do milagre dela. E é assim que o Senhor quer nos ver. Sermos enxertados na videira verdadeira, para darmos bons frutos, e frutos para outros comer. Frutos para alcançar outros, através das nossas orações, das nossas intercessões. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Está lá no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5, vai falar da cidade de Cafarnaum. E eu orava ao Senhor, porque eu tenho meio dificuldade para falar essa palavra aí. E eu falava assim: Deus, olha, tem um mistério aí. Tem um mistério. E eu fui orar, eu fui buscar no Senhor. Vocês sabiam, queridos, que Cafarnaum é a cidade de Pedro, né? Pedro morava lá. Ele e alguns discípulos. E aquela cidade, entre Naftali, eu até marquei aqui, entre Naftali, nós vamos ler na palavra. Este lugar, Jesus operou muitos milagres naquela cidade de Cafarnaum. Oh, glória! Mas a Bíblia diz que ele não efetuou tantos quanto ele queria, porque ele encontrou incredulidade naquele lugar. Para Jesus operar o milagre dele, queridos, ele precisa encontrar fé em nós, como nós ouvimos aqui. Ele precisa encontrar fé, nem que seja aquela do tamaninho do grão de mostarda, mas ele precisa encontrar em nós a fé. Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas a esperança que aquilo vai se realizar. É a fé. O justo viverá pela fé. Não é verdade? E aí lá em Lucas, no capítulo 5, conta uma história muito interessante. Aleluias. Lucas, no capítulo 5, do verso 17 ao verso 26, diz assim: E certo dia ele estava ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam fazê-lo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Não achando por onde fazê-lo, por conta da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o abaixaram no leito, até o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Homem, os teus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar:
Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: Por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Levantando-se ele, imediatamente na presença deles, tomou o seu leito em que estava deitado e foi para casa. Oh, glória! Glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Glória a Deus. Hoje vimos coisas extraordinárias. É linda esta passagem, porque Jesus estava lá em Cafarnaum, reunido lá, alguns historiadores dizem que ele estava na casa de Pedro, a Bíblia não relata, mas diz que ele estava reunido com os fariseus, mas quando as pessoas souberam que ele estava lá, foi muita gente vê-lo, para ouvi-lo, e pela porta da casa estava interditada, estava lotada de gente. Não podia nem entrar e nem sair. Quanta gente estava naquele lugar. Amém? E eis que 4 homens carregavam entre a multidão um leito, uma maca, na qual estava deitado um paralítico. Eles queriam falar com Jesus. Precisavam falar com Jesus. Só que, apesar da urgência e do estado que eu coloquei aqui, do paralítico, ninguém deu passagem. Ninguém se importava com o estado daquele homem. Aquelas pessoas só se preocupavam com os seus próprios problemas e a solução que estavam diante daquele que tudo pode fazer. Mas aqueles homens estavam convencidos que Jesus se importava. E, certa maneira, eles devem ter pensado, pela porta não vai entrar, mas olharam lá pelo telhado, abriram lá um buraquinho e colocaram o homem lá dentro. Que fé é essa? De um paralítico encontrar 4 pessoas para colocar ele lá diante de Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite, é o poder da intercessão, daqueles que intercedem, daqueles que se compadecem com os problemas dos outros, com as aflições de outras pessoas. Porque de certa forma a gente pode pensar que aqueles paralíticos também, que aqueles 4 amigos podiam também ter algum problema. Mas eles não pensaram neles, eles pensaram no amigo paralítico. Para eles não encontraram barreiras. Pela porta da frente não entrou, mas pelo telhado sim. O que o Senhor quer nos ensinar nesta noite? O poder que há na oração intercessória, no clamor da igreja do Senhor. Quantos milagres, o Senhor me fazia lembrar, do ano passado para esse ano, quantos milagres o Senhor não abençoou esta igreja, através do nosso clamor, da nossa oração intercessória. Quantas pessoas o Senhor não livrou da morte? Quantas pessoas o Senhor não curou? Não é verdade? Para a glória dele, a pastora Luana é um milagre de Deus. O poder da oração intercessória. Muitos, queridos,
desanimam pelo meio do caminho. E eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje você não vê muito nas igrejas esses cultos de cura, libertação, de propósitos. Antigamente falava-se culto de campanhas. Mas eu quero dizer para vocês, eu fui muito abençoada em cultos de campanha. E o Senhor respondeu muita oração que eu fiz, intercedendo pela vida de outras pessoas. Mas olha, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Podia estar chovendo, podia estar frio, podia estar calor e eu estava lá. Uma amiga minha precisou muito de uma oração intercessória, de um culto de campanha. Ela passou um estreito muito grande na vida dela. Mas olha, foram 2 meses, foram 2 campanhas que eu fiz. Mas o Senhor foi maravilhoso, porque Ele abençoou a vida daquela mulher, da família dela. Esse é o poder que nós temos através de Jesus, da intercessão. E quando eu me deparava nessa passagem, eu falava, Deus, e é verdade. O Senhor opera, porque muitos estão preocupados só com os seus problemas. Problema todo mundo tem, queridos, aflição todo mundo tem, mas há muitos lá fora que precisam da nossa oração intercessória, que precisa de Jesus. E eles esperam isso em nós. Em nós e lá, vamos fazer uma campanha, um culto de propósito, vamos fazer um propósito de jejum, de oração, que o Senhor vai responder. E esses 4 amigos entenderam, queridos, isso. E Jesus, quando olhou aquele homem descendo, queridos, eu creio que, na Bíblia não fala, mas eu creio que Jesus se compadeceu maravilhosamente na vida daquele paralítico, mas mais ainda na vida dos 4 amigos. Porque eles podiam dizer para aquele paralítico, olha, rapaz, tá difícil, ninguém entra pela frente, vamos embora. Outro dia, quando ele vier, voltar, a gente dá um jeito de levar você até ele. Eles não deram desculpas. O paralítico não podia sair, não podia fazer nada. Eles não deram desculpas, mas eles foram até o final com aquele homem, intercederam por ele. E eu creio, queridos, eu creio piamente que Jesus abençoou o paralítico e abençoou aqueles 4 rapazes. Porque olha, você vê um paralítico andar pela autoridade do nome de Jesus. Que milagre tremendo. Mas infelizmente Jesus não pôde operar tantos milagres lá em Cafarnaum por conta da incredulidade. O Edivaldo, o pastor Edivaldo, a pastora Vanessa, eu creio que quando eles saíram daquele culto lá que a surda ouviu e a muda falou, eles saíram maravilhados. Olha, porque a gente, queridos, sabe o Deus que a gente serve. É o Deus da Bíblia. É o Deus que continua operando milagres. É o Deus que continua trabalhando. A palavra diz que o Pai trabalha e o Filho também. Ele continua trabalhando em favor dos seus. Ele envia os anjos ministradores dele, do Senhor, para abençoar aqueles que hão de herdar a salvação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo os seus propósitos. E é interessante que no meu início da minha conversão eu era assim. As pessoas vinham falar problema para mim e eu, olha, vou fazer uma campanha. Vamos orar que o Senhor vai responder. Eu tinha na Bíblia, numa outra Bíblia velhinha que eu tenho, lá em casa guardado, que tinha umas 3 páginas. Com o nome das pessoas, as necessidades, e quando eu ia lá, eu colocava tudo diante do Senhor. E aí, interessante, que na Bíblia eu riscava, viu? Quando o milagre acontecia, eu ia riscando ali, glória a Deus. A gente não vai atrás de milagre. Nós vamos atrás do Deus da bênção. Porque através dos milagres o Senhor salvou. O Senhor curou, o Senhor resgatou, o Senhor transformou vidas, que hoje são vidas para a glória do Senhor, são cristãos, porque foram alcançados pelo poder do Senhor.
Não de mim ou de qualquer outra pessoa, mas dele. Poder dele. Que ele deu essa autoridade para a igreja, de sermos testemunhas dele aqui na terra. De todos os feitos dele. E eu creio que eu não vou passar desta vida para outra sem ver um milagre desse. Eu creio. Porque a pastora Luana pregou uns tempo atrás sobre a palavra que a gente tem que falar. A palavra de bênção que sai da nossa boca. E você tem que declarar mesmo. Palavra de cura, de libertação, de salvação. É a autoridade que o Senhor deu à igreja. E olha que a igreja deixou passar isso. Mas o Senhor está resgatando de novo. E eu quero contar mais um negócio para vocês. Eu era pequena, minha mãe era católica ainda. Porque quando eu fui para Jesus, eu levei ela. A gente ia nesses cultos, nas casas. Culto de cura e libertação. E eu vou falar para vocês que o povo chegava lá e tô com uma dor de cabeça, e a pessoa saía sem nada. Mas a gente queria ficar brincando, porque a gente era criança, mas a mãe fazia ficar sentada do lado, né? Puxava e ficava segurando. E a gente ouvia os testemunhos. Queridos, e eram casas numa simplicidade. E a gente via o mover de Deus. Eu ainda era criança, eu não entendia muito, mas o Senhor me fez lembrar. Porque Ele continua operando. E isso deve ter uns 40 anos, mais ou menos. Mas o Senhor continua operando. Amém? Glória a Deus. Estão recebendo aí, irmãos? E aí, queridos, o que contou nessa passagem foi a atitude da intercessão daqueles 4 rapazes. Eu coloquei aqui, ó, eles agiram e as suas atitudes foram mais que palavras para aquele coxo, para aquele paralítico. A Bíblia não diz que eles argumentaram nada, eles simplesmente agiram. E isso agradou o coração de Deus. Isso agradou o coração de Jesus. Porque quando Jesus olhou e viu uma maca com um paralítico deitado, descendo do telhado, ele apenas disse, vai lá comigo aqui, ó. Filho, perdoado estão os teus pecados. No verso 20, vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico, homem, os teus pecados estão perdoados. Jesus veio para perdoar pecado, porque Ele morreu na cruz, para levar, para pagar a nossa dívida. Veio para nos dar o maior milagre, que é a salvação nele, a eternidade com Cristo Jesus. E outra coisa, queridos, Ele abriu pelo novo e vivo caminho, o acesso direto ao trono da glória de Deus. Hoje nós podemos falar com Deus. Não precisa ninguém interceder, nós mesmos podemos falar com Ele. Mas se ainda tem uns que ainda não sabem o caminho, é nosso dever como cristão levá-los ao caminho de Deus. Assim como nós fomos alcançados. E aí, queridos, aqueles 4 amigos, eu coloquei aqui, representou o verdadeiro evangelho de Cristo na terra. A missão que nós também temos que ter, de Cristo para conosco e para com a sua igreja. Nós, os discípulos de Jesus, que foi a fé, a esperança, a atitude e o amor. Quando nós entramos num propósito com o Senhor, é a fé, a esperança, a atitude e o amor que vai nos levar a receber aquilo que nós temos clamado diante do Senhor. A fé, porque eles tinham uma fé viva, que isso agradou a Deus. Jesus, vendo que a fé deles, disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. A fé
nos impulsiona a crer no impossível. Porque lá em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nesta noite, peça ao Senhor: Pai, me acrescenta a fé. A fé viva, a fé salvífica, a fé que alcança outros. Porque, queridos, não há nada mais surpreendente do que falar com uma pessoa cheia de fé. Você pode estar sem fé nenhuma. Você falou com uma pessoa cheia de fé, você recebe aquilo. Meu Deus, a pessoa está ali naquela dificuldade, a mulher está cheia de fé, eu também quero essa fé. Porque a fé nos traz a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz de Jesus. Amém? A esperança nos faz ser perseverantes. Eu falei, eles podiam dar uma desculpa para o paralítico e ir embora. Mas eles perseveraram. Primeiro aconteceu a cura dentro do coração daqueles 4 amigos. E depois se tornou realidade no corpo daquele paralítico. Não há nada mais indescritível quando você intercede pelo Senhor, pela vida de alguém, e você vê o milagre do Senhor na vida daquela pessoa. É como se você estivesse recebendo o milagre também. E aqueles 4 amigos entenderam isso. No mundo espiritual, quando nós cremos que algo aconteça, primeiro ele tem que nascer daqui, ó. E depois o milagre se materializa. Abre a palavra do Senhor lá em Salmos 33. Nós não vamos ler todos. Salmos 33, do 20 ao 22. Aleluia. Salmos 33, verso 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Oh, glória, aleluias. Aí, queridos, vem a atitude. Talvez eles tenham pensado até em desistir diante daquele grande desafio da multidão, da casa cheia. Mas venceram a incredulidade. Ao invés de palavras, eles agiram com obras que foram capazes de influenciar a vida daquele paralítico. Mudou a história daquele homem. A Bíblia não diz se ele era paralítico de nascença, mas diz que era um homem, então não era tão jovem. Mas ele foi curado. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fizeram um buraco, baixaram o leito e o Senhor o curou. Nossas atitudes afetam a nossa vida. Que nós tenhamos atitudes guiadas por Deus, conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, para que os nossos caminhos sejam trilhados pelo Senhor, para que tudo aquilo que nós temos colocado diante do Pai, o Pai receba e nos conceda segundo a vontade dEle. Amém? É muito mais alegria dar do que receber. Foi o que aconteceu com aquele paralítico, com aqueles 4 amigos. E o amor é a base. Deus nos ama, por isso enviou o seu Filho para nos salvar. Esse foi o maior amor, o amor ágape, o amor que nós não podemos medir.
o amor puro e verdadeiro de Deus para com as nossas vidas. Abra a palavra do Senhor lá em 1 João, eu já estou encerrando por conta do tempo. 1 João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3, do verso 15 e 16. Olha o que fala aqui do amor. Todo que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A gente entrega esse amor para os nossos irmãos, para os nossos amigos, através das nossas orações, das nossas intercessões, do nosso clamor. Uma pessoa quer viver o poder de Deus, ela não desiste diante dos obstáculos. Mesmo que ela ainda não recebeu, ela continua perseverando na fé. E ela vai além. Se os obstáculos surgirem, ela derruba todos eles pela fé. Não se renda a nenhum obstáculo. Vá em busca do seu milagre. Porque Deus é Deus de milagre. É Deus que transforma vidas. É Deus que cura, que liberta, que salva, que vai levar para morar no céu. Essa foi a maior missão de Jesus, nos resgatar, morrer naquela cruz. E se nós não dermos crédito à palavra de Deus, a tudo que Deus diz na palavra para nós, as promessas dele para as nossas vidas, como que nós vamos crer então que nós vamos morar com ele no céu? A palavra do Senhor diz que Jesus veio para desfazer, irmão Genor, todas as obras do diabo contra as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que agindo ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Mas nós precisamos ter atitude de fé. Continuar perseverando no Senhor. Eu coloquei aqui, ó, se você ainda não recebeu a sua bênção, a sua cura, a libertação, se você ainda não recebeu o seu milagre, não desanime. Não pare pelo caminho. Continue orando, buscando ao Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que pensamos ou imaginamos, pelo poder do Espírito Santo que opera em cada um de nós, na autoridade de sermos filhos de Deus. Precisamos, como igreja, resgatar isso. Que Jesus continua operando. Independente se nós vamos ter tempos de propósito ou não, a nossa perseverança e confiança tem que continuar nele. Continuar nele. Como o pastor Edivaldo falou, ele é Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Porque ele deseja, queridos, um dia nos encontrar nos céus e nos chamar pelo nome. Oh, glória! Enquanto isso, nós precisamos fazer o nosso papel como a igreja do Senhor. Amém? Vamos nos levantar. Vamos orar ao Senhor. Tem uns pedidos aqui, né, pastora, para orar e interceder pelo poder do alto, pelo poder do Senhor. Nós cremos que o Senhor continua fazendo. Ele é Deus poderoso. Estenda aí as suas mãos, vamos orar. Coloca diante do Senhor o que você tem buscado, o que você tem clamado, porque Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está contemplando o nosso coração, amém? Abra sua boca, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graças, Pai,
pela tua palavra, pela missão que o Senhor veio fazer na terra, por amor a nós, Senhor. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor todos esses pedidos, o coração da tua igreja, o que eles têm buscado no Senhor. Meu Pai, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós cremos no poder do alto, no poder do Senhor que cura, que salva, que liberta, Senhor, que cura os enfermos, Pai, que cura o espírito, a alma abatida, que salva, Senhor, que liberta do vício, das drogas, vício do cigarro, vício de bebida, Senhor. O Senhor transforma vidas, Pai. O Senhor, Deus, transforma pelo poder da oração, pelo poder da intercessão da tua igreja, pelo poder que o Senhor derramou a tua igreja, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós cremos, Senhor, que nós seremos testemunhas do Senhor aqui na terra, que nós veremos, porque nós vemos, Pai, nós já vimos muitos milagres que o Senhor já fez, e nós somos testemunhas disso, Pai. Nesse ano que se passou, quantas orações a tua igreja depositou nos odres do Senhor, e o Senhor respondeu pela tua misericórdia e amor. Deus, nós sabemos que o Senhor continua operando, que o Senhor nos acrescente fé no nosso coração, para que nós não venhamos desanimar, que nós não venhamos, ó Deus, murmurar, mas que venhamos agradecer, que nós entendamos a palavra, que nós venhamos orar pela palavra, pelas promessas que o Senhor fez à tua igreja. Ah, Senhor, o Senhor não se esquece de nenhum dos seus benefícios, o Senhor não se esquece de nenhuma oração do justo, porque a tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e os efeitos, Pai, nós seremos testemunhas dele. Ah, Senhor Jesus, que o Senhor acrescente fé, que o Senhor venha derramando a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão. Ah, Senhor, que o Senhor venha salvando, que o Senhor entre nos lares, que o Senhor cure, restaure casamentos, Pai, que o Senhor restaure a aliança, Senhor, que o teu Espírito seja o governador do nosso lar, das nossas vidas, porque nós queremos viver o novo do Senhor, mas o Senhor declara que o Senhor derrama o vinho novo só em odres novos. Nós queremos deixar as coisas passadas para trás e focar no que o Senhor tem para a tua igreja, no presente, Pai, porque o futuro ao Senhor pertence. Nós cremos no poder do alto, no poder da oração, no poder da intercessão de Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai, aonde se levanta como nosso intercessor fiel, como nosso advogado fiel. Que o Senhor venha advogando as causas dos meus irmãos, as nossas causas, Senhor, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Que a unção do alto seja sobre as nossas cabeças nesta hora, que o Senhor venha derramando a unção de ousadia sobre a tua igreja, para pregar, para trazer o arrependimento, Pai, para orar, para interceder, para ver mesmo, Senhor, a vitória, porque nós somos a igreja de Jesus, a igreja vitoriosa do Senhor aqui na terra. Pai, nos mostra, Senhor, porque a Bíblia diz que aquele povo, quando viu aquele paralítico levantando e pegando a tua cama, Senhor, eles disseram: hoje nós vimos coisas extraordinárias. E as coisas extraordinárias, as maravilhas e prodígios só o Senhor pode fazer. Que os nossos olhos carnais, Pai, venham a ver, que nós possamos ser testemunhas, Senhor, do teu poder, do poder que o Senhor libera do alto, Pai, sobre a vida da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, no poder que o Senhor dispensou, a autoridade que o Senhor dispensou sobre a tua igreja. Pela fé nós tomamos posse, em nome de Jesus. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Saia com esta palavra. A palavra
palavra da oração intercessória. Não desanime, amém? Continue firme, perseverando no Senhor. Glória a Deus. Já estamos chegando ao final. Tem recados? Queridos, amanhã começa o relógio de oração, né, dos jovens e dos demais que estão nas suas casas, e no sábado aqui na igreja. Queridos, é um momento tão especial quando a gente se derrama diante do Senhor, né? Eu convido vocês a engajarem, a virem orar aqui na igreja, a abençoar. A oração tem poder, nós vimos aqui, a oração intercessória, amém? Glória a Deus. Domingo, às 18 horas, culto de ações de graças. Tem milagre aí para contar? Glória, nós cremos, em nome de Jesus. Aí, se tiver um milagre para contar, deixa lá o nome anotado com os diáconos, para no domingo a gente poder contemplar o Senhor Jesus através da tua vida, amém? Dia 31/7, culto de casais, vai ser lá na sede, amém? Culto de casais, às 19h30, no dia 31 de julho, amém? Tem mais algum recado, pastora? O que, pastora? Aqui, o Natan colocou. Quinta-feira que vem, queridos, outro propósito de bênção. 7 semanas proféticas. O poder de profetizar a palavra do Senhor. Eu creio que nós seremos muito abençoados nesse tempo. Venha, traga mais um para receber uma palavra profética do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Na quinta-feira o profeta Ronaldo vai estar aqui, nos abençoando. Amém? Glória a Deus. Vamos estender as mãos, agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pelos louvores, Pai, pela tua palavra, pela comunhão com a tua igreja. Obrigada, Senhor, porque eu creio que o Senhor falou conosco, que o Senhor se manifestou no nosso meio. Muito obrigada, Jesus. Nos leva, Pai, em segurança para os nossos lares, que as bênçãos do Senhor nos acompanhem, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Estenda as mãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todo sempre. Amém. Vão na paz do Senhor.